Bom dia, eu sou aluno da VBS do curso de Ciência da Computação da UFC e vou apresentar o terceiro trabalho da cadeira de mineração de dados, que é aplicar um algoritmo de machine learning sobre o dataset que criamos anteriormente na cadeira, né? Para o problema selecionado, eu escolhi o problema de regressão linear univariada. Então, para uma variável, dados os valores de uma variável, eu vou tentar predizer o valor da outra variável. Indo aqui no notebook, a gente vai começar aqui. Só importar as coisas normais e salvar o dataset. Aqui no dataset. As colunas que nós vamos usar são os valores solicitados para os projetos da Lei Rouanet e os valores aprovados. Então ele vai analisar os valores solicitados e aprovados e, dado o valor solicitado, ele vai tentar predizer qual é o valor aprovado. Então a gente desce aqui e vai começar. Primeiro de tudo, os valores dessas duas colunas eles são muito altos, então eu fiz uma normalização desses valores. Eu acho que não precisa, porque eu acho que o algoritmo do sklearn ele já faz isso, mas eu fiz de qualquer jeito. Então aqui eu vou normalizar esse meu data frame, esse dataset, até que ele normalizado. E aqui é utilizando a biblioteca sklearn para fazer a regressão linear. Eu tenho a variável independente, que é o valor solicitado, e a variável dependente, que é o valor aprovado. Aí eu vou treinar o meu modelo de regressão linear usando essas duas. Aí eu calculo o coeficiente, o intercept. Esse coef aqui acredito que seja o W1, e esse intercept aqui é o W0, que é o independente, né? E fazendo esse cálculo do modelo, né? Treinando o modelo e depois plotando aqui tanto um gráfico com os pontos dos valores solicitados e aprovados quanto a reta. Você vê aqui que a intuição seria que a reta seguisse essa linha aqui, né? Mas esse dataset ele tem muitos valores aprovados igual a zero. Então, tem muitos projetos que tiveram valores solicitados, mas nada foi aprovado. Então, isso acaba descendo a reta, por causa dessa linha aqui embaixo de valores aprovados igual a zero. São muitos mesmo. Aí ele não ficou nessa linha aqui, que você, na intuição ficaria, né? Mas ele ficou mais embaixo. E aqui a gente tenta. Aqui eu estou usando aqui um dos valores que a gente vê aqui, né? Esse daqui, para fazer a predição do que é que ele vai dar no valor aprovado, dado esse valor solicitado. Que ele dá esse valor aqui, 0.029, e que dá 0.0249 e tal. Não é tão perto, mas não é tão longe. Então está aceitável ainda, dada a circunstância aqui de vários valores zero. E aqui eu implemento a regressão linear, mas com o gradiente descendente estocástico. Eu estou usando o bet size 1, que é para usar o padrão assim mesmo. Não estou usando um bet size 4, outra coisa assim, não. Estou usando o bet size 1. Isso aqui é do jeito normal, né? Vai calculando aqui e tal. Calcula o W0, W1, sim, repete. E aqui ele pergunta os índices, como está dizendo. E aqui ele salva o erro quadrático médio, que é o que a gente vai analisar depois. A gente tem aqui, a gente define essa lista, né? E ele salva esse erro quadrático médio. Deixa eu executar isso aqui. Aí quando eu executo, eu vou plotar aqui, né? E ver, comparar os dois, né? Com o do sklearn, scikit-learn, com esse daqui. Vamos ver. Ele demora um pouquinho porque esse dataset ele tem 1000 linhas, então ele está fazendo 1000 por 1000, então é bastante coisa que ele está calculando, então ele demora um pouquinho. Eu falo aqui 1000, né, porque o nbet é o tamanho dividido pelo byte size, só que como o byte size é 1, ele só faz o tamanho do dataset mesmo, que é 1000 no caso. São 1000 linhas.
que ele calculou, ó, dá para ver que a reta aqui é muito parecida com a que está aqui, né? Então, ela é só um pouquinho, essa aqui está só um pouquinho mais acima, mas aqui é muito parecida. Então, você vê que elas estão de acordo, as duas. Agora, a gente vai ver uma métrica para avaliar o desempenho, né? E que a gente vai usar o MSE ou EQM, né? Que é o erro quadrático médio. O que é que eu faço? Eu pego a lista, né, que a gente fez e coloco os valores do erro quadrático médio, transformo num data frame. Eu tenho aqui. Aí que eu já consigo analisar que no começo o erro era enorme e no primeiro passo ele já diminuiu demais. Diminuiu muito. Ele diminuiu demais aqui, já diminuiu mais um bocado aqui e depois ele começa a diminuir, mas não tanto. Ele vai diminuindo aos poucos, assim. E até que chega aqui que o valor meu que estabiliza aqui, ele vai ficando a mesma coisa, aí diminui um pouquinho e para aqui nesse valor aqui. Se a gente plotar isso, a gente vê, ó, que como ele, do começo era muito grande, mas já depois da primeira época ele já desceu demais. Desceu muito aqui. Tanto que é uma queda livre. Aí depois a gente vê, né, que ele vai descendo assim aos poucos, aí ele vai diminuindo, até que ele chega mais ou menos aqui, um negócio muito pequeno, assim, a diferença entre os erros muito pequena, então parece que é uma linha reta. Mais que não seja exatamente reta, porque está diminuindo um pouquinho aqui, né, mas é só, tipo, muito pouco mesmo, então parece que é uma linha reta. Então ali, o primeiro erro é muito, o erro no começo é muito grande, mas depois ele diminui drasticamente. E é isso para o meu trabalho, tá? Que é a regressão linear, utilizando o tanto o scikit-learn aqui quanto fazendo a própria implementação. Eles dois deram muito parecidos. Eu não usei a predição aqui nesse aqui porque como é quase a mesma coisa ele vai dar muito parecido com esse daqui. Então a predição vai ser praticamente igual. Então já está aqui, ele está prevendo perto e está aqui o cálculo do erro quadrático médio. Obrigado.